Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Conceituar Concursos. Nós vamos dar continuidade agora aos nossos estudos sobre o Código Penal Militar. Já iniciamos a análise do artigo 9º, começamos a falar dos crimes propriamente militares, dos crimes impropriamente militares e dos crimes militares que a doutrina começou a chamar de crimes militares por extensão. São aqueles que estão previstos apenas na legislação penal comum e que podem se transformar em crimes militares quando se enquadrarem em algumas das alíneas do artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar. Na aula anterior, nós começamos a falar especificamente do artigo 9º, inciso 2, a linha A, em que trata de um militar em situação de atividade contra outro militar em situação de atividade. Vou avançar nessas explicações a partir dessa aula. Eu te convido a abrir o seu material de estudo. Vá direto ao artigo 9º do Código Penal Militar, no inciso 2, na linha A. Apenas para eu fazer uma lembrança muito breve, um tópico que nós já tratamos, vou recordar esse elemento que eu estava construindo um quadro na aula anterior. Não sei se vocês se lembram, mas eu estava começando a construir um quadro esquemático sobre esse artigo 9º, inciso 2. Então veja, considera-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos neste Código. Os crimes que estão previstos no Código Penal Militar, eu estou falando aqui inicialmente dos impropriamente, que estão previstos no Código Penal Militar e no Código Penal Comum com igual definição. Depois avança o artigo 9º, inciso 2. E os crimes previstos na legislação penal. Os crimes previstos na legislação penal pode ser, por exemplo, crime de tortura, que está numa lei infracondicional, uma lei extravagante, Lei 9455 de 97. Pode ser crime de abuso de autoridade, que está previsto na Lei 13869 de 2019. É também uma lei extravagante. Pode estar no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Disparo de arma de fogo em via pública, por exemplo, antes não podia ser crime militar, agora pode, se o militar praticar, nas hipóteses do artigo 9º, inciso 2. Eu posso abrir, por exemplo, a Lei 9.605 de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais. E se o militar praticar a conduta em uma das hipóteses ali estabelecidas, será crime militar. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu no Exército Brasileiro. É que alguns conscritos, recrutas lá do Exército Brasileiro, menino de 18 anos de idade, nada na cabeça, eles localizaram durante um patrulhamento no interior do quartel um gambá. Pegaram o gambá e fizeram o favor de colocar dentro de uma lata, jogaram álcool e fogo no gambá. Riram e gravaram aquela conduta criminosa que praticaram. Foram processados, julgados e condenados na Justiça Militar da União. Qual crime? Maus tratos a animais, previsto na Lei 9.605 de 1998, Lei dos Crimes Ambientais. E por que se transformou em crime militar? Que eram militares da ativa em lugar sujeito à administração militar, mas ali atentou contra a ordem administrativa militar. E podíamos buscar a Lei 9.605, foram processados e condenados na Justiça Militar por maus tratos a animais. Veja que é um crime que está previsto na legislação extravagante. Você pode pegar até o Código de Defesa do Consumidor, se existir hipótese para tal, porque lá existe crimes também. Se existir algum daqueles crimes que se enquadrem nas hipóteses do artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, nós poderíamos pensar em crime militar também, porque a alteração trazida no Código Penal Militar pela Lei 13.491 de 2017 ampliou de maneira gigantesca o rol de possibilidades de crimes antes desconhecidos para o direito penal militar passarem a ser crimes militares nas hipóteses do artigo 9º, inciso 2. Por exemplo, quando se tratar de um militar da ativa contra um militar da ativa. Imagine você que determinado militar abordou outro, daria em serviço também, mas abordou outro militar no meio da rua, suspeitando que esse militar abordado teria praticado algum crime e passou a constranger o militar abordado, o militar da ativa também, passou a constranger o militar abordado, mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para obter confissão. Ali eu tenho claramente o crime de tortura, e será crime militar de tortura porque é o militar da ativa contra o militar da ativa. Mais fácil seria você pensar em uma hipótese. Não deu esse crime, estou fazendo apenas ilustrativamente, que me lembrei de um caso agora, que teve repercussão nacional, inclusive com a matéria longa do Fantástico,
sobre um militar aqui do interior de Minas Gerais que durante uma abordagem policial teria sido vítima de discriminação, militar que pertence a um grupamento de músicos em algum lugar aí no interior do estado de Minas Gerais. Suponhamos que o militar da ativa tenha praticado abuso de autoridade em relação àquele outro militar da ativa que estava na condição de abordado. Eu teria um crime militar de abuso de autoridade, que era um militar da ativa contra outro militar da ativa. Quando eu falei desse artigo 9º, inciso 2, a linha A, o que eu deixei claro para todos nós, inclusive para mim, que ali eu tenho militar em situação de atividade e o militar da ativa, não se confunde com o militar de serviço. Militar em situação de atividade é para diferenciá-lo do militar da reserva reformado, ali o militar da ativa. Mas semelhada essa figura não existe mais, pelo menos no momento, contra o militar da ativa. Militar da ativa contra militar da ativa, em toda e qualquer situação, será crime militar, porque o artigo 9º, inciso 2, da linha A, não exige nenhuma condição específica. Além disso, pelo menos o que nós temos majoritariamente pesando ainda hoje, embora exista posicionamento discrepante, é que eu não preciso conhecer a situação jurídica do outro. Basta o outro ser militar da ativa igual a mim, que nós estaremos diante de um crime militar. Qual foi o outro ponto que eu esclareci? E eu estou esclarecendo um ponto que não é uma solução definitiva do caso. É uma solução possível, porque a doutrina é divergente. Em se tratando de militar federal contra militar estadual, alguns doutrinadores, e nós vamos adotar esse posicionamento aqui, entendem militar da ativa quando se tratar do mesmo nível. Por exemplo, militar da ativa contra militar da ativa é militar estadual contra militar estadual. Militar da ativa no plano federal é militar da ativa federal contra militar da ativa federal. Em se tratando de militares de planos diferentes, um é federal e o outro é estadual, a questão se resolve de outra maneira. Aí nós temos que ver se enquadra em outras possibilidades do artigo 9º, inciso 2. Isso é uma solução que a doutrina apresenta. E o último ponto que eu resolvi foi em se tratando da Lei Maria da Penha, que nós estamos adotando um posicionamento aqui que escolhi para nós, em razão dos acompanhamentos que tenho feito nas provas e na jurisprudência. Estamos entendendo que militar da ativa, casal de militares, o marido, o esposo, o namorado, agrediu a sua esposa, sua namorada, por exemplo, praticando no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. É militar da ativa contra militar da ativa, crime militar. A Justiça Militar pode aplicar a Lei Maria da Penha? Alguns entendem que sim. A Lei Maria da Penha não tinha crimes previstos nela, era uma lei basicamente de natureza processual. Agora tem um crime lá, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência, no artigo 24A. Mas, em regra, não tem crimes na Lei Maria da Penha. A gente aplica os crimes previstos no Código Penal Comum. Se o militar se enquadrou nas hipóteses do artigo 9º, inciso 2, militar da ativa contra militar da ativa, a gente busca lá no Código Penal Comum e imputa a ele uma lesão corporal, por exemplo, um feminicídio no contexto da Lei Maria da Penha, e será crime militar. Então eu estava dizendo para vocês, inicialmente, o seguinte, nós vamos olhar aqui, deixa eu me identificar, né? Eu tenho um monte de gente que não sabe quem eu sou, então tá, para ficar claro aqui quem eu sou. Nós vamos aqui voltar então no quadro esquemático que eu estava produzindo, que nós vamos precisar dele. Então eu te convido aí a pegar o seu papelzinho, o seu papel A4, o seu material, qualquer coisa aí, e me acompanhe nesse quadro que ele vai te ajudar bastante. Nós estamos falando dos crimes impropriamente militares, pode ser, ou dos crimes militares por extensão. Então eu estou tratando aqui do CPM, do artigo 9º, no inciso 2. É desse que eu estou tratando agora. Então, ao tratar dessa possibilidade, nós vamos montar um quadro, que esse quadro vai observar alguns elementos fundamentais. E lembre mais uma vez, até agora, eu não estou tratando de militar da reserva reformada, eu só estou tratando de condutas praticadas por militares da ativa. Não falei nada de sujeito ativo militar da reserva reformada. Por enquanto, tanto no inciso 1 quanto no inciso 2, eu só falei de militar da ativa como autor do crime. Então eu tenho alguém que pratica a conduta proibida pela lei penal, esse alguém é o sujeito ativo. Nós temos aquele que sofre a conduta proibida pela lei penal. Aquele que sofre a conduta é o sujeito passivo. E em alguns casos, o Código Penal Militar exige determinadas circunstâncias. Em outros casos, nós não temos circunstância alguma exigida pela Lei Penal Militar. Aproveita e, eu ia pedir para o pessoal me dar um oi aí, o pessoal já está dando um oi ali. O colega pergunta assim, o senhor sabe informar se a lei eleitoral tem previsão de crimes militares? A questão da legislação eleitoral depende muito das circunstâncias envolvidas. Tem um doutrinador, que é o Cícero Robson Coimbra Neves, ao trabalhar com o tema, na verdade não o Cícero Robson, o Renato Brasileiro,
ele exclui os crimes eleitorais, que não poderiam ser crimes militares, porque os crimes eleitorais são julgados pela Justiça Federal. Mas depende muito do tipo penal. Seria possível analisar casuisticamente a fim de determinar se algumas daquelas hipóteses se enquadram a nós. Renato Brasileiro entende que não, mas depende muito do tipo penal. Porque a Justiça Eleitoral tem competência específica para processamento e julgamento e vai para a Justiça Federal. Justiça Federal comum, escapuliria da competência da Justiça Militar. Mas é um ponto muito específico. Nós temos que olhar o tipo penal para saber se seria possível enquadrar no artigo 9º, inciso 2. Não é uma resposta absoluta. Na verdade, a doutora que perguntou, não há uma resposta absoluta para nada. Essa alteração trazida pela Lei 13.491 de 2017 criou uma infinidade de hipóteses. Aí a gente tem que ir pormenorizadamente, analisando cada tipo para saber se é possível ou não. Então vamos aqui na hipótese que eu havia estabelecido, artigo 9º, inciso 2, aqui a linha A. O sujeito que pratica a conduta proibida pela lei penal é o militar da ativa. E na linha A, ele vai praticar essa conduta contra outro militar da ativa. Militar em situação de atividade contra militar em situação de atividade. Dentro do quartel, fora do quartel, em cima do quartel, embaixo do quartel, crime militar. Militar da ativa contra militar da ativa. Por quê? O artigo 9º, inciso 2, em se tratando de militares da ativa, não exigiu circunstância alguma. Disse apenas militar da ativa contra militar da ativa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A princípio, crime militar. Se pensarmos no plano estadual, militares estaduais contra militares estaduais. Se você praticar um crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal e for um militar da ativa contra o militar da ativa, e se esse outro militar da ativa for lá do Espírito Santo, será crime militar, porque ele é militar estadual, assim como você. Em se tratando do militar federal, aí nós temos que analisar nas outras hipóteses, porque há dúvidas doutrinárias. Se eu posso dizer militar da ativa contra militar da ativa, se são de níveis diferentes. Alguns entendem que não. Alguns, como Cícero Robson Coimbra Neves, diz que nós somos civis perante a Justiça Militar da União e os militares federais são vistos como civis perante a Justiça Militar Estadual. Eu não gosto muito dessa explicação, mas a gente a encontra em doutrina. Aqui foi só para relembrar. Agora nós vamos para outra hipótese. A outra hipótese, doutor e doutora, é na linha B. Nós temos aqui o sujeito ativo, aquele que pratica a conduta proibida pela lei penal. Nesse caso, o sujeito ativo é um militar da ativa, porque eu só estou tratando aqui da conduta praticada por militar da ativa. Esse militar da ativa vai praticar a conduta proibida pela lei penal contra quem? Contra o militar da reserva, contra um militar reformado ou contra um civil. A vítima é um militar da reserva, é um militar reformado ou é um civil. Só que na hipótese do artigo 9º, inciso 2, a linha B, a lei penal militar exige uma circunstância. O sujeito ativo vai praticar um crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal comum contra o militar da reserva, reformado ou civil, e será crime militar se for praticado em lugar sujeito à administração militar. Aqui, o que define o crime é em razão do lugar. Na linha A é em razão da pessoa. Na linha B é em razão do lugar. Será crime militar se for praticado em lugar sujeito à administração militar. Pensa na sua unidade. Vai haverá uma solenidade na sua unidade e muitos civis foram convidados. Os civis estão na unidade, sentados, tem um palanque lá montado, estão assistindo a solenidade, a banda tocando, o corneteiro fazendo aquela coisa linda e maravilhosa das instituições militares, o civil todo distraído, achando aquilo maravilhoso. Alguém levanta uma espada, faz um movimento, outro levanta um fuzil, e o civil, oba! Aí você vê do lado dele o celular, um iPhone 12 que ele deixou despercebido ali do lado, e prestando atenção na solenidade. Você não, outro militar, porque você é ético demais para fazer isso. O outro militar sorrateiramente subtrai para si coisa alheia móvel. É um militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra um civil. Crime militar. Lembrando que, vou aproveitar e colocar aqui, Centro Social de Cabos e Soldados, Associação Subtenentes e Sargentos, Clube de Oficiais da Polícia Militar. Isso aqui não é lugar
sujeito à administração militar. Embora esteja aí dentro de espaços cedidos, isso são administrados conforme a legislação civil. O militar que administra lá, ele é militar, mas o lugar não é lugar sujeito à administração militar. O Hospital da Polícia Militar. O Hospital da Polícia Militar é um quartel, doutor e doutora. Tem um diretor-geral lá, um tenente-coronel, que comanda aquele negócio. Aquilo é um quartel. O Centro Odontológico é um quartel. O CGDOC é um quartel. Isso é quartel, isso é unidade militar. Então aqui é em lugar sujeito à administração militar. Por que aqui não aparece o militar da ativa? Porque se a vítima for o militar da ativa, eu já resolvi na linha A. Eu não preciso analisar a linha B. Eu estou achando que eu estou meio empolgado hoje, né? Vou diminuir aqui a minha empolgação. Então vamos olhar aqui no Código Penal Militar na linha B. O crime previsto nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado, militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. O que determina ali é onde o fato aconteceu. Vou trazer alguns desdobramentos sobre essa hipótese. O colega faz a seguinte indagação antes de eu avançar. A prova poderia cobrar a situação de militar federal versus militar estadual? Sim, a prova pode cobrar. Ela pode cobrar, só que ela vai ter que te dar um cenário para poder te dizer qual é a linha ou a corrente doutrinária que o examinador está adotando. Porque as linhas doutrinárias são diversas. Nós não temos ainda uma convicção sobre qual é o entendimento da doutrina e da jurisprudência sobre isso. Nós temos decisões divergentes no Superior Tribunal Militar. Eu não queria dizer, mas o colega está me obrigando a dizer pela pergunta, então eu vou dizer. Nós temos decisões no STM, no Superior Tribunal Militar, que entende que militar estadual e militar federal é militar da ativa contra militar da ativa. Nós temos decisões do Superior Tribunal de Justiça que entende que não é militar da ativa contra militar da ativa. Nós temos doutrinadores que dizem que os militares estaduais são vistos como civis perante a Justiça Militar da União. Então nós praticaríamos crimes militares contra as instituições militares federais nas mesmas hipóteses que os civis praticam. Outros dizem que os militares federais são vistos pela Justiça Militar Estadual como se civis fossem. Então eles não praticariam crimes militares no plano estadual, mas não praticariam o mesmo. Não é porque eles são vistos como civis, é por outra razão. É porque a Justiça Militar Estadual não tem competência para julgar nenhuma outra pessoa que não seja um militar estadual, em razão do artigo 125, parágrafo 4 da Constituição Federal. Então, se aparecer uma pergunta nesse sentido, ela tem que vir aí com uma série de complementos. Aí a colega fala, tem gente que fala que é crime comum. Tem gente que fala. Alguns dirão que sim, outros dirão que não. Há divergência. Por haver divergência, nós vamos adotar o seguinte procedimento, sem render mais do que é necessário. Qual é o procedimento que a doutrina entende? O militar estadual pratica crimes militares contra as instituições militares federais nas mesmas hipóteses em que o civil pratica. Seria o artigo 9º, inciso 3, alíneas A, B, C e D. Nós não chegamos lá ainda. O militar federal não pratica crimes militares contra as instituições militares estaduais, porque a Justiça Militar Estadual não tem competência para processá-lo e julgá-lo. A Justiça Militar Estadual só tem competência para processar e julgar militares estaduais. Nessa hipótese, se o militar federal praticar um crime contra um militar estadual, vou te dar um exemplo, e você já deve ter visto isso. O militar federal pratica um crime de desacato contra você, militar estadual, no exercício da sua função. Você dá voz de prisão para ele. Normalmente, para onde nós o levamos? Juizado Especial Criminal. Acionamos o Exército, normalmente a Polícia do Exército se faz presente, ele é conduzido para o Juizado Especial Criminal para responder pelo crime comum de desacato. Lá no artigo 331 do Código Penal Comum. É isso que acontece. Embora existam posicionamentos divergentes na doutrina e na jurisprudência. Se eu for pegar cada uma das divergências, eu não consigo solucionar o problema, porque não há uma solução para o problema. É por isso que normalmente não aparece em prova. Vamos aqui verificar então o que eu preciso. Militar da ativa, contra militar da reserva, reformado ou civil, em lugar sujeito à administração militar. Aí trago o complemento que eu preciso, 3 situações aqui. 3 requisitos para a configuração do crime militar, em se tratando do artigo 9º, inciso 2, a linha B. Eu tenho um sujeito ativo, que é o militar da ativa, e eu tenho um sujeito passivo, militar da reserva, reformado ou civil. Pessoa física. O militar autor é o militar da ativa.
A vítima é um militar da reserva, um reformado ou um civil, pessoa física, que eu tenho como vítima. E em lugar sujeito à administração militar. O meu primeiro exemplo, furtar celular de outro militar no interior do quartel. Essa hipótese, furtar celular de outro militar no interior do quartel, ela é resolvida de maneira mais adequada na linha A. É o militar da ativa contra o militar da ativa. Eu não precisava nem analisar a linha B, porque já foi militar da ativa contra militar da ativa. Mas suponhamos que esse outro militar aí no meu exemplo não seja um militar da ativa, seja um da reserva. Será crime militar porque foi em lugar sujeito à administração militar. Segundo exemplo, danificar motocicleta de prestador de serviço de telefonia no interior do quartel. Um civil vai prestar um serviço de manutenção de telefonia, de internet no interior do quartel. Você dolosamente danifica a motocicleta dele, crime de dano. Está previsto no Código Penal Militar no artigo 259. Tem no Código Penal Comum também, lá no artigo 163. Será crime militar. O militar da ativa contra um civil. Foi crime militar por quê? Foi em lugar sujeito à administração militar. O terceiro exemplo. Militar da ativa no interior de um batalhão profere ofensas, xingamentos a um civil. Ofensas e xingamento atingindo a dignidade ou o decoro desse civil. Está no Código Penal Militar, no artigo 216. Nós temos o crime de injúria. Injúria está previsto no Código Penal Comum também. E lá no Código Penal Comum, assim como no Código Penal Militar, a descrição é idêntica. É crime impropriamente militar. Será crime militar apenas porque foi praticado em lugar sujeito à administração militar. Aqui tem alguns problemas, eu resolvi trazer. Vamos enfrentar parcialmente os problemas, porque continuará havendo dúvidas em determinados momentos, mas para o que nós precisamos, para o que tem aparecido, o que eu trouxe aqui me parece ser o bastante. O que está destacado no meu quadro, nas explicações em vermelho, é o posicionamento que nós vamos adotar. O que é um lugar sujeito à administração militar? É aquele local que é organizado sobre os costumes e a disciplina militar, isso é um conceito doutrinário, comandado ou dirigido necessariamente por um militar da ativa. Ali seria um lugar sujeito à administração militar. Cícero Robes Coimbra Neves e Marcelo Strenfinger, no Manual de Direito Penal Militar deles, eles entendem que viatura não é um lugar sujeito à administração militar. Jorge Sérgio de Assis, nos comentários ao Código Penal Militar dele, também entende que viatura não configura lugar sujeito à administração militar. Viatura não seria um lugar sujeito à administração militar. Mas eu tenho posicionamentos contrários. Lá no Estado de São Paulo, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça Militar editou um provimento em 2005 que estabeleceu que para a fixação da competência do foro militar deve ser entendido o lugar da infração como aquele militarmente ocupado e administrado. A viatura, no caso de pegar o ônibus policial, é considerada como local sujeito à administração militar, vez que pertence ao patrimônio da Polícia Militar e utiliza ou é utilizada por militares estaduais no desempenho de suas diversas missões. O juiz Rodrigo Furro entende que a viatura policial caracteriza o lugar sujeito à administração militar. Então há divergência doutrinária. É ou não é? Não há uma resposta pronta. Daí você se pergunta, como é que eu vou responder na prova? Na prova, se tratar da viatura, poderá aparecer assim, a viatura policial, aí vem um aposto explicativo, lugar sujeito à administração militar, vírgula, e continua o enunciado. A questão te dirá. Ela tem que te dizer porque não há um posicionamento muito seguro na doutrina sobre isso. Nós vamos adotar aqui o posicionamento que não é lugar sujeito à administração militar. Célio Lobão, na obra dele, também entende que é. Aí você vê que a doutrina é divergente sobre esse aspecto. Só preciso reafirmar que CSC, Astra, COPM não é lugar sujeito à administração militar, e não é mesmo. Ali nós temos associações de natureza civil que administram aqueles locais. Tem mais algumas coisas que eu preciso dizer para esclarecer um pouco mais o ponto, só que agora esse algo mais que eu preciso dizer está no artigo 9º, inciso 2, a linha C. Está fazendo o meu quadro? Se você fizer o meu quadro, vai te ajudar. Aqui nós temos aquele que pratica a conduta proibida pela lei penal militar. É um militar da ativa. E ele vai praticar um crime militar contra quem? Ou melhor, um crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal. Contra quem? Contra um militar da reserva, contra um reformado ou contra um civil. Ou contra um civil. Aproveitando aqui, antes que eu me esqueça,
Os colegas ficam perguntando... Quando eu acho que eu vou voltar na pergunta, o outro é a viatura terceirizada ou orgânica. Viatura é viatura, não interessa se ela é terceirizada ou se ela é orgânica. É viatura, aquilo que indica a instituição militar. Então há uma divergência doutrinária se dentro da viatura é lugar sujeito de administração militar, e nós estamos adotando um posicionamento que não. Embora exista outros doutrinadores que entendam de maneira diversa. O ponto é conflitante. Mas quando a gente fala viatura, está caracterizada, pertence à instituição militar, é viatura militar, não interessa a natureza do contrato, que a vincula à instituição militar. A terceirizada seria também um bem, ainda que não pertença à administração, está sob o domínio dela. A gente vai ver isso daqui a pouco na linha E. Mas vamos pensar aqui na linha C. É um militar da ativa praticando um crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal comum contra o militar da reserva, contra um reformado ou contra um civil. Será crime militar se esse militar da ativa estiver de serviço. Esse militar da ativa, autor do fato típico, ilícito e culpável, pode estar, por exemplo, agindo em razão da função. Ou ele pode estar em comissão de natureza militar. Essas são as circunstâncias. Comissão de natureza militar, ou ele pode estar indo em período de formatura. Doutor e doutora, se você pegar qualquer uma dessas expressões que está aí no artigo 9º, inciso 2 da linha C, bastaria você trocá-las por serviço. O militar está de serviço, agindo em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura. Está de serviço, está representando a instituição. Eu estou numa formatura militar. Estou lá no 7 de setembro. Eu tenho vontade própria? Você poderia dizer, claro que eu tenho, Cardoso. Evidentemente que eu tenho vontade própria. É mesmo. Quando você está de serviço, você representa a vontade da administração. E você vai ficar executando a atividade até o final do seu turno de serviço. Se você disser assim, igual um menino mimado, cansei, quero ir embora, você pode até ir. Alguém vai te dar voz de prisão por abandono de posto. Tranquilamente. Alguém vai dar uma ordem para você ficar, você diz que não vai ficar, pode te prender por recurso de obediência. Veja que quando eu estou de serviço, a vontade que eu sirvo é a vontade da instituição militar. Nessa hipótese, eu posso estar de serviço propriamente dito ou agindo em razão da função. Agindo em razão da função é quando eu me coloco na condição de atuar em virtude do vínculo que me liga à administração militar. Quando eu estou em trajes civis, por exemplo, transitando na rua, vejo uma situação de flagrante, me identifico como policial militar e faço a intervenção necessária para conter aquela conduta ilícita. Eu me coloquei de serviço, passei a atuar em razão da função. Aqui é em razão da pessoa, militar da ativa contra militar da ativa. Aqui é em razão do lugar. Aqui é em razão da função. Em comissão de natureza militar, eu estou representando a instituição militar. É serviço. Em formatura militar, eu estou representando a instituição militar. Se numa situação como essa, eu praticar um crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, contra o militar da reserva, contra o reformado ou contra um civil, será crime militar. Doutor e doutora, quais são os casos mais comuns do artigo 9º, inciso 2? O caso mais comum é a lesão corporal. Lesão corporal é o crime do militar. Estranho isso? Não. Você não tem a prerrogativa de usar a força? Quem tem a prerrogativa de usar a força, às vezes, excede no seu uso. É natural, é só quem tem a prerrogativa de usá-la que eventualmente vai exceder no seu uso. De vez em quando, você está atuando em razão da função, ou melhor, está de serviço em uma viatura policial, fazendo patrulhamento ostensivo, vê uma conduta ilícita acontecendo, dá voz de parada para aquele indivíduo, realiza a busca pessoal, ele por uma razão qualquer reage à sua intervenção, você faz uma força mais significativa, uma torção em um membro desse indivíduo, um membro superior, num braço, para dobrar o braço e algemar. Nessa torção há eventualmente uma lesão. Esse indivíduo faz uma representação contra você, instaura-se um inquérito policial militar, por exemplo, para apurar o crime do artigo 209 do CPM. O que está no artigo 209? Ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Eu tenho aqui lesão corporal. Por que eu vou responder por lesão corporal?
que eu sou militar da ativa, de serviço ou agindo na razão da função, que pratiquei um crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal comum contra o militar da reserva, reformado ou civil. É a típica atuação do policial militar no exercício da função. Normalmente lesão corporal, normalmente tortura, Lei 9455 de 1997, não é desejável, mas às vezes acontece, não é desejável, aqui na lei de tortura. O militar não deve porque a lei não quer, não deve porque a Constituição não quer, mas ainda assim ele escolhe deliberadamente faz uma intervenção na captura de um infrator, localiza o infrator, mas não localiza o produto subtraído, a coisa ilícita, a arma, a droga, aborda, sabe que o indivíduo tem, mas não localiza. A fim de localizar aquele material ilícito, o policial em outro estado da federação, ou em outro país, aqui em Minas Gerais isso não acontece não. O policial, por exemplo, pega a pistola de emissão de impulso elétrico, tira o seu cartucho, vai nos rins do sujeito e dá um contatozinho com um choque e aciona, para cadê a droga, irmão? A bubica aí que eu não tem tempo para perder não, e vai cutucando nos rins dele com choque. Ou pega um bastão mais ou menos ali do diâmetro de um cabo de vassoura e começa a fazer sugestões para o indivíduo. Você sabe onde isso aqui cabe, né? Então você abre o bico aí, ou nós vamos fazer exatamente isso que você está pensando. Eu estou constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o objetivo de obter uma confissão. Agora eu estou de serviço. Isso vai se transformar em um crime militar. Eu estou agindo em razão da função. Tortura enquanto crime militar. Ou você pode pegar, como eu estou insistindo, na Lei 13.869 de 2019. A Lei 13.869 de 2019 é a lei de abuso de autoridade. Vou colocar aqui na sigla dela, Lei de Abuso de Autoridade, a Lei de Abuso de Autoridade. Então eu pratico uma conduta classificada como abuso de autoridade, lá eu tenho uns 19 tipos penais, mas ali eu tenho um dolo específico, um especial fim de agir, é para prejudicar outro e beneficiar a mim mesmo ou a terceiro por mero capricho ou para satisfação pessoal. É o dolo específico, o elemento subjetivo específico do abuso de autoridade. Eu pratico aquela conduta nas hipóteses dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade, será crime militar de abuso de autoridade. Se eu estiver de serviço, se eu estiver agindo em razão da função, se eu estiver em lugar sujeito à administração militar, contra o militar da reserva, reformado ou civil, ou se for o militar da ativa contra o militar da ativa, será crime militar. Então vamos olhar as hipóteses para complementar do artigo 9º, inciso 2, a linha C. As hipóteses aqui estão estabelecidas. Por um militar em serviço, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura. Agora veja, marque aí no seu material, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, não importa. Não importa o lugar na linha C. O que importa é a função. Vai acontecer fora do lugar sujeito à administração militar, tudo bem, é típico. É essa situação ou é essa hipótese que está regulada mesmo. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, quanto militar da reserva, reformado ou civil. Deve existir, portanto, um vínculo entre a ação do militar e a função que ele exerce. É por isso que alguns dizem que deve existir um nexo funcional, uma vinculação entre a conduta e o agir. Vamos olhar os dois exemplos aqui para a gente poder pensar nas hipóteses. Militar escalar de serviço em uma partida de futebol, esse é um caso real aqui em Minas Gerais. Militar escalar de serviço em uma partida de futebol de várzea no distrito de Sem Peixe e acaba ameaçando um torcedor. A ameaça está prevista no Código Penal Militar, no artigo 223, combinado com o artigo 9º, inciso 2, a linha C. Ele está de serviço e de serviço ameaça um torcedor, crime militar. Olha o meu segundo exemplo. Um sargento de férias em um local vê um hóspede agredindo a atendente. Se identifica imediatamente como policial e manda cessar a agressão, mas o autor continua. O militar faz a intervenção e acaba lesionando terceira pessoa que também estava na recepção. Crime militar porque ele se colocou no exercício da função. Esse exemplo me lembra o caso do Sargento Patrola. O Sargento Patrola é uma questão antiga aqui da banca do CRS. O Sargento Patrola, e a questão traz um elemento no seu enunciado que não tem nada a ver com a sua resolução. Diz que o Sargento Patrola estava transitando pela rua com uniforme de educação física. Por que a pergunta colocou que ele estava com uniforme de educação física? O uniforme de educação física é um uniforme hábil
para te identificar enquanto policial militar? Não é não. Se você é uma praça, um short azul, uma camiseta branca, um monte de gente tem esse uniforme por aí. Ó. Isso não nos identifica como policial militar, não. Mas a questão ainda diz que ele estava com o uniforme de educação física. Aí o Patrola viu duas pessoas brigando. Essa história do Patrola é uma história interessante. Então, ele viu duas pessoas brigando. Aí, na questão, no enunciado dela, diz que o sargento Patrola, ao observar essas duas pessoas brigando, ele fez uma intervenção para separar os contendores. Contendores são os brigadores. Por que a questão teve a preocupação de dizer que ele entrou para separar os contendores? Porque se ele tivesse entrado para participar da briga, seria rixa. E como ele entrou para separar os brigadores, ele não participou da rixa. Aí a questão diz que ele se identificou como policial militar e fez a intervenção. Esse é o sargento Patrola. Tinha duas pessoas brigando. Quando o sargento Patrola fez a intervenção, na intervenção dele, ele usou a força de maneira mais significativa e uma dessas pessoas foi a óbito, morreu. A outra pessoa sofreu lesão corporal. O sargento Patrola não conhecia nenhuma das duas. E a pergunta vem a partir daí. Depois da intervenção dele, um veio a óbito e o outro sofreu lesão corporal, identificou esse indivíduo aqui como policial militar da ativa. Era um PM da ativa igual ao Patrola. E aquele outro ali era um civil. E aí vem a pergunta. Quem vai processar e julgar o sargento Patrola? Em relação ao policial militar que morreu, era o militar da ativa contra militar da ativa. Aqui é a Justiça Militar Estadual que vai processar e julgar o sargento Patrola. Não tem tribunal do júri. É militar da ativa contra militar da ativa, processado e julgado na Justiça Militar. Em relação ao civil, o Patrola vai ser processado e julgado na Justiça Militar Estadual também. Por quê? O crime que ele praticou em relação ao civil foi lesão corporal. O militar da ativa agindo em razão da função contra um civil. Crime militar de lesão corporal no artigo 209 do Código Penal Militar. Vamos inverter a situação? Aqui um indivíduo morreu e o outro foi lesionado. Quando identificou o que morreu, era um civil. Quando identificou o que foi lesionado, era um PM da ativa igual ao Patrola. Pergunta, quem vai processar e julgar? Em relação à lesão corporal, militar da ativa contra militar da ativa, aqui é a Justiça Militar Estadual. Em relação à vítima civil que faleceu, aqui nós vamos encaminhar para o Tribunal do Júri, lá na Justiça Comum. Porque o artigo 9º do Código Penal Militar, no seu parágrafo 1º, vai dizer que em se tratando de crime doloso contra a vida de civil, a Justiça Militar vai encaminhar os autos para o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é que vai processar e julgar o Patrola pela morte do civil. Aqui é curioso, né? Ele, militar da ativa, agindo em razão da função, homicídio tem no Código Penal Militar, mas por força do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, ressalvado o crime doloso contra a vida de civil, porque aí vai para o Tribunal do Júri. Ali haveria um desmembramento do processo. É a solução na questão envolvendo o Patrola, que é o exemplo que nós estamos dando aqui do artigo 9º, inciso 2, a linha C. O colega fez a seguinte colocação. Se o militar da ativa, na padaria de folga, está comendo pão de queijo lá, né, pai? Vê crime de furto, identifica, prende o autor, e todos visualizam, inclusive o reformado, que foi dizer que a ação daquele militar estava errada, o desacatando. Essa situação de identificar e realizar a prisão, mesmo de folga, poderia dizer como em razão da função? Bom, você fez duas perguntas ali em uma só. A primeira delas, o militar está na padaria, estou pensando que é o militar da ativa, está na padaria de folga tomando um café, vê um crime de roubo, se identifica, de furto, se identifica como policial militar e faz a intervenção. Ele é um militar da ativa que passou a agir em razão da função. Se ali ele praticar crime, qualquer crime vai ser crime militar, exceto se for um crime doloso contra a vida de civil, porque aí tem uma outra solução que eu vou discutir depois. Ok, crime militar. Aí tem um militar reformado vendo a situação. O militar reformado vendo a situação não tem mais nada para fazer da vida dele, pelo que eu entendi da sua pergunta. Começa a dizer, portanto, que aquela intervenção policial foi intervenção errada e desacata o militar da ativa. Aí eu vou pensar no seguinte, o militar reformado praticou o crime militar? Praticou, mas eu não expliquei isso ainda. Isso é artigo 9º, inciso 3, a linha D. Eu vou chegar lá. Se você
quiser deixar essa pergunta reservada para me perguntar novamente quando eu for falar do artigo 9º, inciso 3, seria bom. O colega fala assim, pode repetir o artigo 1? Melhor aí, ô Júnior Agripino, não entendi a pergunta não. O artigo 1 é a linha A, a linha B, a linha C. Esclarece para mim aí para eu entender o que você está perguntando. Então essas são as situações que eu precisava demonstrar, enquanto o Agripino formula sua pergunta ali. Vou avançar um pouco mais aqui nos meus exemplos. Serviço é o que cumpre ao militar em decorrência da escala de serviço ou do expediente administrativo. Isso nós sabemos. Todo serviço, todo mundo sabe o que é serviço. Atuar em razão da função é quando o militar de folga se coloca, impulsionado pelo seu dever legal de agir, ele se coloca no exercício da função quando é acionado por alguém, ou quando ele próprio faz uma intervenção em uma ocorrência em razão do cargo militar que ele ocupa. Vamos pegar o Código de Processo Penal Comum, artigo 302. Qualquer pessoa pode, e a autoridade policial deve, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então existe o flagrante facultativo, qualquer pessoa do povo pode, ela vai fazer se ela quiser. E existe o flagrante obrigatório, que o militar deve agir. Diante de uma situação daquela, ele passa a atuar em razão do cargo que ocupa. Outra expressão que está no artigo 9º, inciso 2, a linha C. Em relação à atuação, pode ocorrer crime militar, mesmo quando o militar deixa de atuar, quando devia fazê-lo. Aqui eu tenho crime comissivo por omissão. A lei manda o militar atuar, ele finge que não é com ele e não atua. Quando ele não atua, a sua não ação se compara a uma ação. É o nexo de causalidade que eu vou discutir depois. Em situação de flagrante, por exemplo, ele tinha que atuar. Voltando aqui, sobre o crime doloso contra a vida de civil, Júnior Agripino e o Uziel ali complementou. Doutor e doutora, deixa o trem do... Falei trem, né? Pois é. Deixa o trem do Tribunal do Júri em apartado, meus amigos. Porque eu só antecipei um ponto que vai ser objeto lá no parágrafo 1º. Mas deixa eu chegar lá, por favor, não vou antecipar demais agora. Eu precisei aqui só trazer a ideia do Tribunal do Júri, mas eu ainda não estou explicando. Eu vou explicar depois. Só avançar um pouquinho, se ficar bom aí para vocês, permitir que eu explique depois, eu vou ficar muito satisfeito. Porque senão vai romper aqui com uma linha de raciocínio que estou construindo e eu vou estar antecipando temas que não são para agora, eles são para depois. Aqui, aproveito e trago mais uma construção sobre essa linha C. Comissão de Natureza Militar. Vou prestigiar o meu nobre amigo, o Tenente Coronel Leonardo Silva. Ele tem uma obra, Direito Penal Militar Esquemático. Vou prestigiá-lo trazendo uma construção dele. Não concordo com a construção dele, mas vou demonstrar a construção dele. Ele tenta formular essa perspectiva do que é comissão de natureza militar. Olha o que ele nos diz. Normalmente é entendido como uma espécie do gênero em serviço. Isso eu concordo. Comissão de natureza militar é serviço. Está em comissão de natureza militar, está representando a instituição, ponto. Para o Tenente Coronel Leonardo Silva, todas as vezes que o Código Penal Militar utiliza expressões do tipo comissão de natureza militar, isso é a perspectiva dele. Ação militar está a desenvolver assunto de caráter de Estado, de defesa, que é exercido exclusivamente pelas Forças Armadas, voltado ao planejamento estratégico, militar, típico de exército, marinha, aeronáutica, ou intervenção de natureza bélica. Assevera que, eventualmente, esse conceito pode ser utilizado pelas polícias militares e os corpos de bombeiros militares, quando atuam em missão conjunta com as Forças Armadas em tal desiderato, ou por ocasião de planejamento estratégico, segurança interna, que foge à normalidade. Aí dá um exemplo. Viagem de comissão exterior ao fim de tratar de segurança pública e combate ao terrorismo em grandes eventos. Não. Viagem de uma comissão ao exterior, ela está representando a instituição, está em comissão de natureza militar, não tenho dúvida. Renato Brasileiro de Lima traz um exemplo que não configura crime militar. Olha o exemplo dele. Se o militar, vou aumentar aqui, se um militar estiver de folga e subtrair objetos do interior de uma caminhonete apreendida que se encontra no pátio de uma delegacia de polícia, lugar que não está sujeito à administração militar, não há falar em crime de competência da justiça militar, pouco importando o fato de a conduta delitiva ter sido facilitada em razão da particular condição do militar. Ele entende que não é, porque não era militar da ativa quanto a militar da ativa, não era lugar sujeito à administração militar e ele não estava de serviço, nem agindo em razão da função. Nesse ponto, concordo com ele.
No que se refere à comissão de natureza militar, nós vamos entender simplesmente uma representação da instituição. Está representando a instituição, está em comissão de natureza militar. Me parece que essa explicação é a explicação mais adequada para que nós possamos vislumbrar o alcance desse dispositivo. O que eu vou demonstrar para vocês aqui, eu já tratei em outro momento desse caso. Eu vou ilustrar com ele novamente, porque ele tem uma utilidade para nós entendermos especificamente serviço, comissão de natureza militar, agir em razão da função. Aqui eu entendo que é serviço. Justiça Militar da União condena sargento da Marinha, eu já contei essa história, por abuso sexual em missão de paz da ONU no Líbano. Abuso sexual. Um sargento da Marinha do Brasil, integrante da missão de paz das Nações Unidas no Líbano, foi condenado na Justiça Militar da União em Brasília a 4 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão. Ele foi acusado de abuso sexual, cometido contra 2 mulheres libanesas e de divulgação de imagens via aplicativo de mensagens. O militar também recebeu do Conselho de Justiça Permanente da Primeira Auditoria Militar de Brasília a pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Da decisão ainda cabe recurso ao STM. Ele foi acusado pelos crimes de constranger alguém sobre ameaça a manter ato libidinoso diverso da conjunção carnal, crime previsto no artigo 233 do Código Penal Militar, e por divulgação de cena íntima sem autorização, crime previsto no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro. Deixa eu puxar aqui. Está previsto no Código Penal Militar, que seria especificamente, tem um tipo penal específico no Código Penal Militar, porque o Código Penal Militar trabalha com estupro e com atentado violento ao pudor. Então nós temos atentado violento ao pudor no Código Penal Militar também. Mas vamos lá. E o outro crime era o artigo 218-C do Código Penal Comum, em que ele publicou imagens de natureza sexual sem permissão da vítima. Um crime previsto no Código Penal Comum se transformou em crime militar? Sim. Era um militar da ativa, de serviço ou agindo em razão da função, praticando um crime previsto na legislação penal comum. Se transformou em crime militar em razão da Lei 13.491 de 2017. E continua. O graduado, que fazia parte do contingente brasileiro da ONU, compondo os chamados Blue Helmets, os capacetes azuis, onde cada um e todos os membros representam em primeiro plano a Organização das Nações Unidas e depois o seu país, teve a pena aumentada em 1/5, justamente por representar o Brasil na Organização das Nações Unidas. Aí teve ainda sua pena aumentada. O caso ocorreu entre abril e junho de 2019, segundo o Ministério Público Militar. O sargento, durante o desempenho de suas funções na missão da Força Interina das Nações Unidas. Pega aqui comigo. Durante o desempenho de suas funções na missão da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. No desempenho das suas funções, isso, doutor e doutor, no desempenho das suas funções, militar da ativa, de serviço, agindo em razão da função, no desempenho dessas funções, ou em comissão de natureza militar, como queira, conheceu 2 mulheres pelo aplicativo de relacionamento Tinder, engatou um relacionamento íntimo com ambas com a promessa de casamento e moradia no Brasil. Mas em determinado momento, constrangeu uma delas, mediante violência e sem consentimento, a praticar ato libidinoso, abusando da confiança nele depositada pela vítima. O militar também teria transmitido a terceiro, via aplicativo de mensagens, sem o consentimento da ofendida, cena de sexo envolvendo a vítima, identificando-a expressamente como sua namorada. Ali eu tenho um militar da ativa, e ele estava no Líbano. Qual é o princípio que vigora no Código Penal Militar em virtude de crimes praticados em outros países? É o princípio da extraterritorialidade. Da extraterritorialidade incondicionada. A Lei Penal Militar foi lá no Líbano, buscou esse militar para responsabilizá-lo, e o crime era crime de fato militar. Essa é a construção aqui que a gente precisava para termos a ideia adequada desse artigo 9º, inciso 3, a linha C. O que eu precisava demonstrar para vocês aqui é o caso mais comum em que nós praticamos crimes militares. A maior parte das vezes estamos de serviço. Vou repetir o exemplo clássico. Você está de serviço na organização policial, vê um crime acontecendo, determina que alguém pare para realizar a abordagem. Se alguém corre, você corre atrás dele, dá uma banda, o sujeito cai, fazendo a intervenção policial com a força necessária. Uma contenção. Pego aquele indivíduo incomodado porque ele não obedeceu aquilo que eu mandei, dou uns solavanco nele ali, uns
tapa na orelha, no pé do ouvido, criar vergonha na cara, acabo causando rompimento do tímpano, lesão corporal. Estou lá no Código Penal Militar, vou responder com base no Código Penal Militar. Vamos avançar mais um pouco, agora nós estamos chegando no artigo 9º, inciso 2, a linha D. Aqui nós temos o sujeito ativo, aquele que pratica a conduta proibida pela lei penal. Vou repetir, até agora eu não falei sobre sujeito ativo, militar da reserva, reformado, nem o civil. Viu, Paiva? Eu não falei do militar da ativa, do militar da reserva, do reformado e do civil ainda. Eu só estou falando do militar da ativa. Esse militar da ativa vai praticar um crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal, um crime previsto na legislação penal, quando o militar da reserva contra um reformado ou contra um civil. Só que nesse caso do artigo 9º, inciso 2, a linha D, o Código Penal Militar exige a incidência de determinadas circunstâncias. O militar que pratica a conduta proibida agora, ele está em período de manobras militares ou de exercícios militares. Alguns doutrinadores dizem que essa linha D, ela é despicienda, ela é desnecessária. Alguns defendem isso. Porque ao fim e ao cabo, se você pensar bem, manobras ou exercícios, nada mais característico do que serviço. Quem está em período de manobras militares está em serviço. Quem está em período de exercícios militares está em serviço. Te dar um exemplo simples que a doutrina também utiliza. Pensa você que está no chamado, estou pensando aqui, atividade de campo programada. Está no acampamento, vai lá para o Treme Terra, para o SIDUC, para o CIPM fazer um acampamento. Vamos pegar aí o SIDUC, o Centro de Instrução Duque de Caxias do Exército Brasileiro. Vou até lá fazer o meu acampamento, vou ficar 3 ou 4 dias acampado lá. Quem já esteve no Centro de Instrução Duque de Caxias sabe que tem militares das Forças Armadas que trabalham lá, é administrado pelas Forças Armadas, e tem civis que fazem manutenção naquele local também. Em determinado momento, num raro intervalo de descanso, eu estou lá parado, comendo a minha marmitinha, me deram uns 15 minutos, estou comendo enlouquecidamente ali, ou só 10, como fazem em alguns lugares, e vejo que um civil saiu de determinada sala e deixou lá sua carteira, e de longe eu já vi que a carteira dele estava abarrotada de dinheiro. Cobicei um recurso financeiro que não me pertencia, mas está ali na minha frente, olho para um lado, olho para o outro, observo que ninguém está me vendo, entro rapidamente na sala, subtraio para mim coisa alheia móvel. Subtraio para mim coisa alheia móvel? Que crime é esse? É o crime de furto, né? Furto está previsto no Código Penal Militar, está lá no artigo 240. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Quando eu pratiquei aquela conduta, alguém de repente descobriu, foi lá e me prendeu. Agora eu tenho que definir se é crime militar. Ora, aquele militar da ativa, estava em período de manobras militares. Praticou o crime de furto contra um civil, crime militar, em razão das manobras militares que caracterizam o serviço, ou exercícios militares. Vou fazer exercício militar de tiro no Centro de Instrução Treme Terra, no CITT. Eu estou em exercícios militares. Se eu ali praticar condutas previstas no Código Penal Militar ou no Código Penal Comum, eu vou caracterizar, ou na legislação penal comum, melhor dizendo, eu vou caracterizar crime militar. Por quê? Porque eu estou, nesse caso, em exercício ou em manobras. A doutrina define para nós, nobres amigos, exercício é o treinamento militar de atividade típica da respectiva instituição militar. Treinamento militar, seja ele físico, psicológico ou logístico. Olha o exemplo. Treinamento entre Forças Armadas Brasileiras e Marinha Americana. Acontece, né? Se jogos militares, eu tenho exercícios militares. E manobras é a movimentação de uma unidade militar ou parte dessa unidade militar a fim de se concentrar em outro local, destinado a treinamento ou a situação extraordinária, a fim de ocupar o terreno. Aí o mesmo exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo que a doutrina nos dá. Os batalhões acadêmicos de manobras realizados na Academia da Polícia Militar são um exemplo. Se durante esse deslocamento entre a escola de formação e o campo onde o treinamento vai acontecer, os acontecimentos se darão em período de manobras, além da condição de serviço. Vai coincidir as duas situações no mesmo cenário, né? Olha o exemplo de Coimbra Neves, Cícero Robson Coimbra Neves. Depois do dia de treinamento, durante a noite, a tropa é liberada para espairecer em um vilarejo ou localidade próxima.
Se ocorrer crime, será militar, porque o militar se encontra em período de manobras. O Paiva está assistindo a aula aí. Aí pode imaginar nas atividades acadêmicas que ele fez. Quando eu estava no curso de soldado, fui fazer um acampamento lá em Capitólio, uma jornada lá na época do governo Itamar Franco. O Itamar Franco, eles não queriam privatizar Furnas. Itamar Franco disse que não ia privatizar. A força militar foi mandada para lá. Era o soldado de segunda classe, os cadetes da academia, fazendo manobras lá em Capitólio. Se em determinado horário nos liberassem para irmos até a cidade, não aconteceu, mas se eles nos liberassem para que nós pudéssemos ir até a vila daquela localidade, tomar um refrigerante, um suco, comer um sanduíche, nós estaríamos em período de exercícios militares. E se praticássemos crimes ali, seria crime militar. Qual que é a outra possibilidade, pensando nesse contexto? Vou te mostrar aqui primeiro, na lei penal militar, para que a gente possa avançar. Mas antes, precisamos pensar num elemento fundamental aqui no artigo 9º, inciso 2, a linha E. Preste atenção nesse comigo. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Temos alguns problemas aqui para resolver. Nós temos um militar da ativa, ele vai praticar um crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal. Vai fazê-lo contra quem? Olha aí na linha E. O militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Qual é a circunstância? O crime aqui foi praticado contra o patrimônio sob. Aqui é importante essa expressão. Aqui não é o patrimônio da administração militar apenas. Pode ser o da administração ou pode ser um que não pertence à administração, mas está sob sua tutela. Patrimônio sob a administração militar. Pensa aí na companhia onde você trabalha. O prédio da companhia em que você trabalha é um prédio da instituição militar ou é um prédio cedido por uma empresa, por um particular qualquer, igual várias companhias são prédios cedidos por particulares? Ou, vou pegar o exemplo do colega, das viaturas terceirizadas. As viaturas terceirizadas não pertencem à administração, elas estão sob a administração militar. Qual que é a outra possibilidade que está no artigo 9º, inciso 2, a linha E? Patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Ordem administrativa militar. Não existe, doutor e doutora, você pode procurar. Estou há anos dizendo que vou escrever um livro só sobre isso aqui, ordem administrativa militar. Acho que de 2023 não passa. O que é ordem administrativa militar? Não existe um consenso doutrinário sobre isso. Se você pegar Jorge César de Assis e Jorge Alberto Romero, eles vão dizer que crimes contra a ordem administrativa militar são aqueles crimes que atentam contra a administração militar, que vão do artigo 298 ao 334. Essa não é uma resposta definitiva, isso é uma possibilidade. Aí eu vou pegar aqui para você. Jorge César de Assis e Jorge Alberto Romero dizem que crime, isso aqui é uma possibilidade, contra a ordem administrativa militar são aqueles que estão previstos no Código Penal Militar, do artigo 298 ao 334. Que crimes são esses? Crimes contra... Esse meu 4 ficou bonito, não. 334. Crimes contra a administração militar. Outros doutrinadores entendem que essa não é a resposta mais adequada, não. Que nós temos que analisar casuisticamente para ver se determinado fato atentou contra a ordem administrativa militar ou não. Nessa outra interpretação, o conceito fica um conceito aberto. A gente vê o crime e analisa cada crime individualmente a fim de determinar se ele atenta ou não contra a ordem administrativa militar. Fato é, o que é a ordem administrativa militar? É aquele conjunto de valores que orientam as próprias instituições militares. Isso seria ordem administrativa militar. Vou te trazer um conceito doutrinário sobre essa expressão para que você possa refletir um pouquinho sobre ela. Temos aí dois posicionamentos doutrinários, ou dois esclarecimentos doutrinários.
Patrimônio é o acervo logístico constituído de bens móveis, imóveis e semoventes, bem como o decorrente de títulos legais regidos pelo direito civil que pertence à corporação ou, em última análise, pertence ao Estado. Olha o exemplo. Policial militar de folga que danifica armamento da corporação que está acautelado consigo, a fim de alegar falta de condições de trabalhar. E tem um crime de dano previsto no artigo 259 do Código Penal Militar, é um crime contra o patrimônio sob a administração militar. O exemplo que eu vou te dar aqui pode se enquadrar em mais de uma linha, mas eu vou pegar esse exemplo fácil. Você está numa ocorrência policial, apreendeu um celular de um infrator, esse era o produto do crime. Apreendeu. Onde você guarda esse celular normalmente? Vai pensar blasfêmia não, né? Você coloca no bolso da sua calça e desloca para a delegacia. E no seu deslocamento, você tem a chamada liberdade desvigiada. É você que tutela aquele patrimônio que foi apreendido. E você o apreendeu no exercício da sua função. Poderia ser a linha C, por exemplo. Só que esse patrimônio, quando ele é apreendido por você, pode ser a droga, a arma, ele passa a estar sob a administração militar. Você apreendeu o material em razão da sua função, olhou para o material e resolveu inverter o título de propriedade, tomar a coisa para si, agir com ânimo de dono. Que crime você praticou? Lá no artigo 303 do Código Penal Militar, peculato. Ali eu tenho a posse da coisa em razão da função. E em virtude de tê-la em meu poder em razão da função, eu resolvo inverter o título de propriedade, tomar a coisa para mim e agir com ânimo de dono. 3 a 15 anos de reclusão. Essa é a pena para o peculato. Lá no peculato, a gente não estudou ainda, a gente vai estudar no Código Penal Militar, no artigo 303, o elemento mais fácil de nós considerarmos o peculato no 303, no Código Penal Militar, é só pegar a expressão PEC, de peculato, PEC. Quando é que eu tenho peculato? Quando eu tenho a posse em razão do carro. No peculato, primeiro eu tenho a posse da coisa, depois eu resolvo tomá-la para mim. Agora eu tenho que me perguntar, como é que essa coisa chegou em meu poder? Em razão da função. Ora, se é em razão da função, poderá ser peculato. 3 a 15 anos de reclusão se o indivíduo for condenado por tal conduta. Mas eu estou dando esses exemplos aqui e estou dizendo que ordem administrativa militar é um conceito muito fluido que depende muito do caso concreto. Na sua prova vai aparecer patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa militar. Vou trazer um caso aqui que eu já demonstrei também, mas eu vou trazer com o seu complemento. O Ministério Público Militar da União teve dificuldade para fazer o enquadramento de um caso que eu vou trazer. Porque a vítima não era militar da ativa, não era militar da reserva, não era reformado. A vítima era o Estado. Aqui, ó, a vítima é o Estado. Militar da ativa que pratica o crime previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal, contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Quem é a vítima? O Estado. Tipicamente, sujeito passivo imediato é o Estado. Aí trago um exemplo aqui sobre ordem administrativa militar doutrinário e o caso concreto. Olha o que diz a doutrina. Ordem administrativa militar é um conjunto subjetivo de valores que dentro de um quartel rege uma harmonia de respeito aos valores da ética, cidadania e segurança, abrangendo sua administração e o decoro de seus integrantes. São os valores que constituem as instituições militares. É o prestígio moral de uma organização militar, aquele prestígio que ela goza na sociedade. Para Célio Lobão, é o conjunto de leis, regulamentos, atos legais de autoridade militar competente, indispensável ao funcionamento das instituições militares, ao cumprimento de sua destinação constitucional. Vê como esse conceito do Célio Lobão diz muito pouco, não porque ele falhou ao dizê-lo, mas é porque é um conceito fluido. Eu poderia fazer enquadramento de qualquer coisa contra a ordem administrativa militar. Aí aconteceu uma situação, como acontece várias vezes, aconteceu essa daqui que eu já trouxe, mas hoje eu vou trazer o complemento dela. Esse é o caso do Sargento Manuel. Justiça Militar recebe denúncia contra o Sargento da FAB por tráfico de entorpecentes. Olha o detalhe que eu vou te mostrar nesse caso. O juiz federal da Justiça Militar Frederico Magno de Melo Veras, titular da segunda auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar em Brasília, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar contra o segundo sargento da Força Aérea, Manuel Silva Rodrigues. O militar foi preso por autoridades da Espanha após desembarcar naquele país no dia 25 de junho do ano passado,
transportando 37 quilos de cocaína pura com valor calculado em euros, mais de 1 milhão de euros, correspondente a 6 milhões de reais. Ele foi preso lá na Espanha. O promotor de justiça da Justiça Militar, Jorge Augusto Caetano de Farias, da 2ª Procuradoria da Justiça Militar, em Brasília, denunciou o sargento junto à Justiça Militar da União pelo crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no artigo 33 e 40, incisos 1 e 2 da Lei 11.343, que instituiu o Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Aqui é interessante, né? Ele foi buscar lá na Lei de Drogas o enquadramento para o sargento Manuel. Ok, buscou lá, legislação extravagante. Apesar do tráfico internacional de drogas não estar previsto no Código Penal Militar, o caso se enquadra, olha a expressão que ele utilizou, na hipótese de crime de natureza militar por extensão, tá vendo? Crime de natureza militar por extensão, porque pegou lá na legislação penal comum, pois o ato foi praticado dentro das condições do artigo 9º, inciso 2, a linha E do Código Penal Militar, com a redação da Lei 13.491 de 2017, e o agente é um militar em situação de atividade que supostamente atentou contra a ordem administrativa militar. Veja, ele enquadrou na linha E. Sabe por que o promotor enquadrou na linha E? Porque a vítima não era outro militar da ativa. A vítima do tráfico de drogas é a sociedade. Aqui tem que ser uma pessoa física, aqui uma pessoa física, aqui uma pessoa física. Onde é o Estado que é a vítima? Na linha E. Então ele disse que o tráfico internacional de drogas era crime militar por extensão, praticado por militar da ativa contra a ordem administrativa militar. Foi aqui que o promotor enquadrou. Porque a vítima é o Estado, é um crime contra a saúde pública. Ele enquadrou ali, atentou contra a ordem administrativa militar e continuou a denúncia produzida pelo Ministério Público Militar. Ao receber a denúncia, o juiz federal da Justiça Militar, Frederico Magno, sustentou que o documento estava revestido das formalidades legais e designou o dia 21 de maio de 2020, às 14 horas, para inquirição das testemunhas arroladas, data que leva em consideração a circunstância do acusado ser citado por meio de pedido de cooperação jurídica internacional por meio do Ministério da Justiça, já que ele estava preso na Espanha. Ainda segundo o magistrado, não foi necessário avaliar a aplicação de medidas cautelares restritivas da liberdade, pois o acusado ainda se encontra preso por decisão da Justiça espanhola. Ele também reduziu o grau de sigilo das medidas cautelares vinculadas ao processo. E continuou, por fim, para a gente pegar o ponto fundamental para nós. Segundo o Ministério Público Militar, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito está no artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, que fixa a competência dos juízes federais para processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Nota-se que o transporte de drogas foi realizado em aeronave militar, por militar em missão oficial, tendo iniciado o crime no Brasil e se protraído em solo espanhol. Assim, além de o flagrante ter ocorrido quando o militar já se encontrava no exterior, a aeronave em que o denunciado viajou até ser surpreendido no desembarque partiu de Brasília, restando configurada a competência da 11ª Circunscrição da Justiça Militar para processo e julgamento do feito, do caso. Finalmente, para a promotoria, independentemente da solução havida perante o Estado espanhol, não interessa se ele vai ser condenado lá ou se ele vai ser absolvido lá, independentemente disso, acerca da conduta pela qual ele foi flagrado, a lei penal militar é regida pelo princípio nós aprendemos isso, da extraterritorialidade incondicionada, produzindo-se apenas eventual reflexo quando ao cumprimento da pena conforme o artigo 8º do Código Penal Militar. O que diz o artigo 8º do Código Penal Militar? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena aplicada no Brasil quando diversa, ou nela é computada quando idêntica. O tempo que ele ficou preso lá vai ser descontado da pena aqui no Brasil. O sargento Manuel foi condenado recentemente. Aí eu trago aqui a ilustração do caso dele, que é relevante para nós, importa para nós. Justiça Militar da União condena o sargento da FAB por tráfico internacional de drogas, a mais de 14 anos de reclusão. Tem duas importâncias o caso do sargento Manuel para nós. Vamos lá. A vítima não era civil, a vítima era o Estado. Então era o Conselho Permanente de Justiça. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Militar de Brasília considerou culpado e condenou o sargento da aeronáutica flagrado com 37 quilos de cocaína pura em Sevilha, na Espanha, ao desembarcar de uma aeronave militar. O sargento usou um voo oficial do governo brasileiro para levar a droga do Brasil para a Europa. O Conselho Permanente de Justiça, formado por um juiz federal,
da Justiça Militar da União e mais 4 oficiais da FAB, um coronel e 3 capitães, condenou o réu por unanimidade a 14 anos e 6 meses de reclusão. O sargento também deve arcar com 1.400 dias multas fixados em 1/30 do salário mínimo por dia. A pena já cumprida pelo militar na Espanha, onde está preso, poderá ser descontada da nova condenação se a sentença espanhola for homologada pelo STJ, que tem competência para homologar a sentença estrangeira. Abra, por favor, o artigo 8º do Código Penal Militar. A pena cumprida no estrangeiro atenua em pena imposta no Brasil quando diversa, ou nela é computada quando idêntica. O Manuel foi condenado no Brasil a 14 anos. Mas a quantos anos de prisão ele foi condenado na Espanha? Isso é o que nós vamos ver agora. A sessão de julgamento ocorreu aí na terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022, lá na primeira instância da Justiça Militar da União, que cuida de crimes militares cometidos no exterior, lá em Brasília. O réu participou da sessão de forma remota, mas não se manifestou. Em fevereiro, é isso que eu quero, o sargento foi condenado pela Justiça Espanhola a 6 anos e 1 dia de prisão. No Brasil, ele foi condenado a 14 anos. Isso vai fazer conta, não. No Brasil, ele foi condenado a 14 anos e na Espanha, ele foi condenado a 6 anos de prisão. Ora. Então, quantos anos que falta para o Manuel cumprir aqui no Brasil? 8 anos. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil se diversa, ou nela é computada se idêntica. Aqui foi idêntica. Prisão de 14 anos no Brasil, prisão de 6 anos na Espanha. Quando ele entrar no Brasil, se ele entrar no Brasil, ele tem que cumprir mais 8 anos. É a aplicação do artigo 8º do Código Penal Militar, que nós tivemos o privilégio de analisar. Então, em fevereiro de 2020, foi condenado na Justiça Espanhola a 6 anos e 1 dia de prisão. Além disso, foi sentenciado a pagar multa de 2 milhões de euros. Onde ele vai arrumar 2 milhões de euros? Isso eu não sei, não. Durante a sessão, que teve início às 9 horas, foram ouvidos representantes do MP e a defesa. A promotoria militar afirmou que o sargento agiu com muita audácia ao embarcar com a droga na aeronave, sem passar pela pesagem e pedir uma pena severa. A defesa arguiu que a lei de drogas não se aplica no caso, pois vigora o Código Penal Militar, que tem uma pena mais branda. O juiz decidiu. Havia uma controvérsia. O juiz decidiu. O juiz federal Frederico, presidente do Conselho Permanente de Justiça, afirmou que a droga foi transportada em uma aeronave da FAB, sujeita à administração militar, por um militar em serviço atuando em razão da função. Veja que interessante, né? O Ministério Público denunciou militar da ativa contra a ordem administrativa militar. É o que eu concordo. Mas o juiz complementou. Era uma aeronave da FAB, entendendo que aquela aeronave era lugar sujeito à administração militar e, além disso, era um militar de serviço. Tudo contra o sargento Manuel. Tudo pesava contra ele. Não tem a menor dúvida, disse o magistrado, de que esse é um crime militar, mas praticado num contexto de tráfico internacional. Disse ele, o Código Penal Militar não prevê o crime de tráfico internacional de drogas. Por isso foi aplicado, no caso, a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, crime militar por extensão, mais específico e que tem penas mais duras. O presidente da comissão do Conselho Permanente de Justiça disse ainda ser evidente que a droga foi levada do Brasil, derrubando a versão do acusado de que a droga tinha sido recebida na Espanha. Entendo que a materialidade e a autoria estão comprovadas, afirmou ele. Da decisão ainda cabe recurso ao Superior Tribunal Militar em Brasília, segunda instância da Justiça Militar da União. Trouxe um panorama para você sobre essa ideia do artigo 9º, inciso 2, que era extremamente importante, mas tenho ainda uma outra informação básica para te ilustrar. Olhe no artigo 9º, inciso 2, a linha F, revogada. Vou escrever para você. Artigo 9º, inciso 2, a linha F. A linha F foi revogada. Mas a linha F cai em prova. Aí você pergunta assim, como é que ela cai em prova? Ela foi revogada em 1996, Lei 9296 de 96. O que essa linha F falava em 1996? Se o militar praticasse um crime utilizando uma arma institucional, uma arma da carga, o crime seria militar pelo simples fato dele estar utilizando uma arma da carga. Aí ele teria uma cautela fixa de arma de fogo.
utilizou a arma da carga, o fato da arma ser da carga transformava o crime militar. Isso vigorou até 1996. Em 1996, a linha F foi revogada. Então, o fato de estar com a arma da carga, por si só, não transforma o crime em crime militar. Tem que se enquadrar nessas outras alíneas. Vou te dar um exemplo. Militar está armado fixo, tem a cautela fixa de arma de fogo. Está de folga ou saiu do quartel, indo embora para casa, de folga, foi no shopping, tomou um guaraná, comeu um pão de queijo, um cafezinho, saiu do shopping, passou em determinada rua, uma rua mais vazia, olhou uma senhora, e esse militar entende de moda. Aí ele olhou para a senhora, viu que ela estava com uma bolsa, a senhorinha com a bolsinha assim, uma bolsinha da Louis Vuitton. Só a bolsa já vale uma grana. Se ela está com uma bolsa Louis Vuitton, é possível que dentro dessa bolsa tenha um celular, aí, um iPhone aí de uns 12 mil reais pelo menos. O militar olhou para a senhora, olhou para um lado, olhou para um outro, não via ninguém, pegou a arma institucional que estava em sua cintura, apontou para a dona e disse o título de um livro de Machado de Assis: A Bolsa ou a Vida? A senhora trêmula entregou a bolsa. Ele subtraiu para si coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, roubo, e evadiu. Saiu rapidamente pela rua fora, uma guarnição policial passou próximo à senhora, ela pediu socorro, a guarnição fez o rastreamento e prendeu o autor daquele roubo. Ao identificar o autor do roubo, percebeu que ele era um militar da ativa que estava de folga. Aquele crime que ele praticou em relação à senhora, o crime de roubo, está previsto no Código Penal Militar? Está. Roubo está no Código Penal Militar no artigo 242. Mas roubo está no Código Penal Comum no artigo 157. Nesse caso, foi crime comum ou crime militar? Eu não sei. Eu não sei, porque é um crime impropriamente militar. Para eu saber se esse sargento que levou, eu falei sargento, esse militar que levou a bolsa da vítima, se ele praticou crime militar ou não, eu tenho que olhar para cá. A vítima, a senhorinha, era uma civil, tá? Foi militar na ativa contra militar na ativa? Não. Foi militar na ativa em lugar sujeito à administração militar? Não, foi na rua. Foi militar na ativa de serviço, agindo em razão da função de comissão de natureza militar ou formatura? Não, ele estava de folga. Foi militar na ativa em período de manobras ou exercícios militares? Não, ele estava de folga. Foi militar na ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar? Não, o patrimônio era da senhorinha e não era contra a ordem administrativa militar. Que crime praticou? Roubo lá no Código Penal Comum. Crime comum. Artigo 157. Olha um outro exemplo, rápido sobre isso. Esse fato aconteceu. Determinado cidadão estava no interior do supermercado. Eu não lembro qual era o supermercado, mas não, então no meu exemplo eu vou dar o nome do supermercado, supermercado EPA. O supermercado EPA existe ainda? Nem lembro mais, estava lá no EPA. Passando pelos corredores, ele viu várias gôndolas. Nessas gôndolas tinha várias guloseimas. Em outras gôndolas aqui do lado, tinha eletrodomésticos. Pequenos, inclusive, portáteis. Ele olhou para aqueles materiais, olhou para um lado, isso é um caso real. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém o estava observando, pegou algumas coisas, colocou na bolsa. Colocou na bolsa e saiu do supermercado. Quando ele saiu aqui do supermercado, ele foi abordado pelos seguranças que disseram: senhor, o senhor pegou algumas coisas ali na loja. Ele disse: não, não peguei. O senhor pegou, nós acionamos a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou, está aqui a viatura da Polícia Militar, chegou os EBM e fizeram aqui a abordagem, e ao fazer a abordagem constataram que se tratava de um militar da ativa da Polícia Militar, era um tenente da ativa. Fizeram a busca na bolsa e encontraram lá nos materiais dele os objetos subtraídos do interior do supermercado EPA. Crime militar ou crime comum? Não sei. Vou saber agora. Era militar na ativa quando militar na ativa? Não, era quando o supermercado EPA. Era militar na ativa em lugar sujeito à administração militar? Não, o supermercado não é lugar sujeito à administração militar. Era militar na ativa de serviço, em razão da função e comissão de natureza militar? Não, ele estava fazendo compra para a casa dele. Era militar na ativa em período de manobras ou exercícios? Não. Ele estava fazendo compras para sua casa, comprando, inclusive, uma pipoquinha para colocar no micro-ondas. Era militar na ativa quando o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar? Não. Então, o crime é comum. Artigo 155 do Código Penal Comum. Eu não sei se um crime é comum ou crime militar, não, moço. Para eu saber se é, eu tenho que olhar no meu quadro. Enquadrou aqui é crime militar. Nos impropriamente. Não enquadrou aqui é crime comum. Essa é a ideia dos crimes impropriamente militares ou crimes militares por extensão. Eu tenho um modelo de enquadramento. Deixa eu responder uma pergunta aqui de um doutor.
Se o militar desiste de fazê-lo e entrega o material, pergunta, configura o peculato? Desiste da posse do material e entrega o produto. Aí nós temos que ver em qual foi o momento. Porque aí eu posso ter a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz que está previsto no Código Penal Militar. Nesse caso, ele pegou a coisa, eu tenho que ver o lapso temporal, a sua pergunta não esclarece isso para mim. Seria possível, se ele desistiu, a desistência voluntária e não teríamos conduta possível de ser apenada no âmbito do direito penal militar, porque existe, na parte geral, nós vamos estudar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Nesse caso, foi desistência voluntária. A colega traz uma pergunta que eu vou responder para ela assim. Olha, por favor, senhora, aqui no PAD não tem nada a ver com direito penal militar, não. Pergunta da colega. Se fardado, sim. Aí o outro fala, artigo 155 mais PAD. Vamos com calma. PAD é outra coisa. PAD é processo administrativo disciplinar, é ato que atenta contra uma pessoa ou contra a classe. Agora, em fardado. Você leu o artigo 9 do Código Penal Militar. Em algum momento falou fardado aqui? Não. O simples fato do militar estar fardado não significa serviço. Pelo menos a lei penal militar não trata disso. E a interpretação da lei penal militar é uma interpretação restritiva. Estar fardado não quer dizer serviço. Pode ter repercussão administrativa disciplinar. Eu saí do Código Penal Militar e fui para o Código de Ética. Aí é outra coisa. Então, fardado não está escrito no artigo 9, inciso 2, e eu não posso estender a aplicação da lei penal militar. Eu posso dizer que ele estava de serviço, mas dizer fardado por si só, tantas e tantas vezes você transita fardado pela rua aí, de folga. O que você está fazendo fardado, eu não sei. Talvez seja só o deslocamento do trabalho para casa. Aí você diria assim, mas deslocar do trabalho para casa é serviço. Não é não, doutor. Deslocar do trabalho fardado para casa ou de casa para o trabalho fardado é serviço para efeito da resolução 3524 de 2000, para atestar de origem. Isso é uma medida de natureza administrativa. Isso não é serviço para o direito penal militar. Direito penal militar nem tem essa hipótese. Serviço já estou no momento da minha escala ali estabelecida. Acho que esclareci esse ponto. Espero tê-lo feito. Deixe-me ver. Me parece que não escapou nada do que eu precisava dizer. Então, em não tendo escapado nada, eu preciso que você desenhe esse quadro aqui. Você não gostou não, né? Você achou que modos horríveis no meu quadro? Tudo bem, eu aceito as críticas. Só que eu tenho um quadro bonito. Eu fiz ele feio, foi só para você ver que é possível fazer. Agora eu te apresento ele bem bonitão, e olha que elegância. Sujeitativo de um lado, circunstância de outro, e sujeito passivo. Aqui está o quadro bonito, vou colocar na tela cheia novamente para você ver. Você precisa saber, nos chamados crimes impropriamente militares, esse quadro já está em conformidade com a Lei 13.491 de 2017. Os impropriamente militares ou crimes militares por extensão tem que enquadrar aí. Não enquadrou é crime comum. E não se discute mais. Não enquadrou, crime comum. Mais um segundo aí para você printar a tela, caso queira fazê-lo. E antes de encerrarmos aqui nesse momento, nós vamos passar alguns instantes, porque temos que fazer algumas questões. Aqui está a primeira delas, só espera um X no lugar certo aí, por gentileza. Então vamos lá. De acordo com o artigo 9º do Código Penal Militar, são crimes militares em tempo de paz todos os previstos. Letra A. Na legislação penal, na legislação comum, quando praticados por militares da reserva contra civis fora da área sob administração militar, nós não estudamos as hipóteses dos militares da reserva praticando crimes militares. Mas não há previsão no Código Penal Militar do militar da reserva praticar um crime contra o civil, mesmo que seja em lugar sujeito à administração militar, não há essa hipótese. Ele só praticará o militar da reserva ou reformado contra o militar da ativa, em hipóteses específicas do artigo 9º, inciso 3. Então a letra A não pode ser. Quando praticado por militar da reserva contra civis fora da área sob administração militar, não será crime militar. Vamos na letra B. Todos os crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar reformados contra civis, militar reformado não pratica crime militar como contra civil. Olha que interessante, vou te dar uma outra informação aqui. Militar da reserva ou reformado não pratica crime militar contra civil, nem pratica crime militar contra outro militar da reserva ou reformado. Militar da reserva ou reformado vai praticar crime militar contra o militar da ativa, contra o civil em uma situação bem específica, quando for funcionário da justiça militar no exercício da função. Só nessas situações. Contra o civil, como regra, não.
Contra outro militar da reserva, contra outro militar reformado, também não. Vamos na letra C. Todos os crimes previstos na legislação penal comum, na legislação comum, que não atentem contra as instituições militares praticados por civil contra militar da ativa, ainda que a circunstância militar da ativa da vítima seja ignorada pelo agente criminoso, aqui tem um pequeno problema. Que não atentem contra as instituições militares, veja bem, para o militar da reserva, um reformado ou um civil, praticar crime militar, na hipótese do artigo 9º, inciso 3, tem que atentar contra as instituições militares. Se não atentar contra as instituições militares, será crime comum. Então a letra C é falsa. A letra D é cópia do artigo 9º, inciso 1. Os crimes previstos no Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não prevista, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Essa é a correta nessa alternativa. Vamos a mais uma questão. CEGESP 2021. Observe a reportagem abaixo. Um policial militar de 39 anos foi preso após ser flagrado nu e embriagado durante o período que estava em serviço. Durante o período em que estava em serviço. Durante o período em que estava em serviço. Em um prostíbulo de Jataí, na região sudeste de Goiás. Segundo a corporação, o militar teria ido até o local atender uma denúncia relacionada a porte de arma de fogo, mas chegando ao local começou a ingerir bebida alcoólica. E a se relacionar com uma prostituta. O G1 não conseguiu localizar a defesa do policial militar até a última atualização desta reportagem. O caso aconteceu na madrugada do último domingo. De acordo com a PM, o sargento teria ido até a casa noturna acompanhado de um soldado para verificar se uma pessoa estava portando uma arma de fogo. Mas ao chegar lá, não encontraram nada. Conforme o relato da PM no boletim de ocorrência, o outro policial que acompanhava o sargento chegou a chamá-lo para ir embora por diversas vezes, mas ele se negou a deixar o prostíbulo e acabou sendo deixado pelo companheiro no local. Ainda segundo a PM, o comandante do batalhão da região, ao tomar conhecimento do fato, determinou que o efetivo da equipe que estava trabalhando no dia fosse até a casa noturna autuar o militar em flagrante. Consta ainda na ocorrência que ao chegar no quarto onde o PM estava, ele foi encontrado sem roupa, com a farda e a arma jogadas no chão. Após ser preso, o policial foi encaminhado para a corregedoria da Polícia Militar em Goiânia. Segundo a PM, o policial foi preso em flagrante inicialmente por embriaguez. Durante o serviço, mas pode responder por outros crimes militares. A fonte aí é o G1. Considerando o descrito estritamente no Código Penal Militar, estritamente, não quero tergiversação, não quero divagação, quero que olhe só o que está previsto no Código Penal Militar. Marque a alternativa correta. Alternativa A. Observada somente a embriaguez em serviço, tem-se no caso um crime impropriamente militar? Artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar? Não. Por que não? Nós não vimos ainda. Mas o que eu quero te mostrar aqui é a importância de saber o que é um crime propriamente militar ou um crime impropriamente militar. A embriaguez em serviço está lá no artigo 202 do Código Penal Militar. O militar vai se embriagar no serviço ou vai apresentar-se embriagado para prestá-lo. Embriaguez em serviço só existe no Código Penal Militar e só pelo militar pode ser praticado, é crime propriamente militar. Então a alternativa A é falsa por causa disso, porque diz que é um crime impropriamente militar. B. Observada somente a embriaguez em serviço, tem-se no caso um fato atípico para a legislação penal castrense, pois a situação ocorreu fora de local sob administração militar? Aqui pouco importava o local. O sargento estava de serviço durante o período que estava de serviço. Não é o local que determina. Ele estava de serviço. O fato não é atípico para a legislação penal castrense, não. Está no artigo 202 do Código Penal Militar. E não é atípico porque ocorreu fora do local sob administração militar, não. Porque ele estava de serviço. Artigo 9º, inciso 2, a linha C. Em se tratando, se nós pensarmos no artigo 9º, inciso 2, a linha C. Mas veja, nós nem precisamos do artigo 9º, inciso 2, da linha C. Por quê? Porque é um crime propriamente militar. Em qualquer lugar que ele acontecer, seria crime militar. Eu não preciso nem que ele esteja... Nesse caso, eu preciso que ele esteja de serviço, porque o tipo penal exige embriagar-se durante o serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. A condição de serviço está no próprio tipo. Letra C. Observada somente a embriaguez em serviço, tem-se no caso um fato atípico e somente uma infração disciplinar? Não é fato atípico. Estamos diante aí de um crime propriamente militar. Então sobrou a letra D. Observada somente a embriaguez, tem-se no caso um crime propriamente militar, é verdade. Artigo 9º, inciso 1 do Código Penal Militar.
Essa é a assertiva correta que nós estávamos procurando. Vamos a mais uma questão para certificar o nosso conhecimento. Vamos analisar essa questão. Observe a reportagem abaixo. O sargento reformado da Polícia Militar. Vou circular aqui, ó. O sargento reformado. Estou lá, eu sou o candidato do EAP que estou fazendo a prova. Eu sei que essa informação de reformado tem importância para mim. O sargento reformado da Polícia Militar, de 52 anos, morreu na noite desta segunda-feira após seguir a ex-mulher de 44 e vê-la com outro policial, um cabo da PM, de 32. O sargento teria ameaçado matar os dois e alegando legítima defesa, o cabo atirou. O crime aconteceu no bairro Alto das Flores, em Betim, na Grande BH. Os dois trabalharam. Veja bem, o termo aqui é trabalharam. Trabalharam quer dizer no passado. Trabalharam no passado. Os dois trabalharam no mesmo batalhão, afinal de contas o sargento está reformado. O cabo disse que por volta das 21 horas recebeu uma ligação da ex-mulher do sargento pedindo uma carona para buscar um freezer em outro bairro e levar para casa. Leonício desconfiava que a ex o estava traindo. Aí eu me pergunto, né? Ele desconfiava que a ex estava o traindo. Como é que a ex-mulher poderia estar traindo o militar se ela já não é mais mulher dele? Mas tudo bem, ele desconfiava. E nessa segunda-feira decidiu segui-la. Ao ver que ela estava com o cabo da PM, acelerou o veículo entrando na frente do carro deles. De acordo com o boletim de ocorrência, o sargento saiu do carro armado, retirou a mulher de dentro do outro veículo e começou a ofendê-la com vários xingamentos. O cabo reconheceu a voz de Leonício e saiu do carro também armado, alegando legítima defesa e atirou. Alegando legítima defesa e atirou. O sargento morreu no local. O próprio cabo chamou socorro que constatou óbito. As armas dos dois foram apreendidas. Considerando o descrito no texto acima e estritamente contido no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Alternativa A. Trata-se de crime comum. Não existe pelo Código Penal Militar hipótese do militar da ativa estando de folga praticar delito castrense? Falso. Existe possibilidade desse militar de folga praticar crime militar? Existe. Se ele passar a atuar, por exemplo, em razão da função, ou se ele praticar o crime contra outro militar da ativa, ele pode estar de folga. Ele pode também estar de folga, desde que seja em lugar sujeito à administração militar e pode vir a praticar crime militar. Quando diz assim, trata-se de comum, não existe no Código Penal Militar hipótese militar da ativa estando de folga praticar crime, delito castrense, essa previsão aqui é uma previsão falsa. Vamos olhar a outra assertiva. Trata-se de crime comum. Não existe, letra B, não existe pelo Código Penal Militar hipótese militar da ativa praticar, fora de lugar sujeito à administração militar, delito castrense contra militar da reserva reformado? Falso. Se ele estiver de serviço, atuando em razão da função, ele pode praticar um crime militar em qualquer lugar, ainda que fora de lugar sujeito à administração militar. Existe sim, existe no Código Penal Militar hipótese do militar da ativa praticar crime militar fora de lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou civil. Vejo que os colegas têm uma predileção pela alternativa C. Trata-se de crime militar. Pelo Código Penal Militar, o militar da ativa pode praticar, em qualquer hipótese, e desde que saiba da condição da vítima, delito castrense contra militar da reserva ou reformado. Vou circular um negócio para você que você tinha que ter desconfiado. Olha, em qualquer hipótese? Em qualquer hipótese significa o mesmo que sempre, todas as vezes. Isso que significa em qualquer hipótese. Aí eu vou te perguntar um negócio. Quando é que o militar da ativa pode praticar um crime militar contra o militar da reserva, reformado ou civil? Se o militar da ativa estiver em lugar sujeito à administração militar. Ou, se o militar da ativa estiver de serviço, agindo em razão da função em comissão de natureza militar ou informatura. Se o militar da ativa estiver em período de manobras ou exercício. São nessas as hipóteses que ele pode praticar um crime desse tipo contra o militar da reserva, reformado ou civil. Não é em qualquer hipótese. A questão diz assim, em qualquer hipótese que ele saiba da condição da vítima, aí seria delito castrense contra o militar da reserva ou reformado? Não, isso é falso. Trata-se de crime militar pelo CPM, o militar da ativa pode praticar em qualquer hipótese? Não, ele tem que se enquadrar nas hipóteses do artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar. E tem mais, desde que saiba da condição da vítima,
delito castrense contra militar da reserva reformado, ele nem precisa saber dessa condição. Basta ele estar em lugar sujeito à administração militar contra o militar da reserva reformado civil, ele não precisa saber da condição do outro. Basta ele estar de serviço, agindo em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura contra o militar da reserva reformado civil, ele não precisa saber da condição do outro. Basta ele estar em período de manobras ou exercício contra o militar da reserva reformado ou civil e ele não precisa saber da condição do outro. Então, não é em qualquer hipótese. A resposta aqui é a alternativa D. Aí você deveria se perguntar o porquê é a alternativa D. E eu vou te responder. Para que esse crime fosse crime militar, esse militar que não estava de serviço, estava dando carona para a ex-mulher do sargento, ele deveria ter se colocado na função e passado a agir em virtude dessa mesma função. A questão te dá alguma informação sobre isso? Não. A questão diz apenas que ele agiu em legítima defesa de terceiros. Qualquer pessoa pode agir em legítima defesa de terceiros. A sua condição de militar não lhe deu nenhum privilégio. Ele não se colocou no exercício da função para a prática daquela conduta. Alternativa correta, letra D, trata-se de crime comum. Apesar de o autor ser militar da ativa e a vítima militar reformada, o fato não se amolda a qualquer hipótese do artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, que o considere crime militar. É verdade. Quais são as hipóteses do artigo 9º, inciso 2? Militar da ativa contra militar da ativa. Não é essa. Militar da ativa em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva reformado ou civil. Não é essa. Militar da ativa de serviço agindo em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura contra militar da reserva reformado ou civil. Não é essa. Ele não se colocou no exercício da função. Artigo 9º, inciso 2, a linha D. Militar da ativa em período de manobras ou exercícios contra militar da reserva reformado ou civil. Não é essa a hipótese. A linha E. Militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Não é essa a hipótese. Ele não se colocou de serviço. Ele não se enquadrou no artigo 9º, inciso 2, a linha C. Logo, trata-se de um crime comum. Aqui, o militar ficou preocupado porque a vítima era outro militar, mas era um militar reformado. Não era um militar da ativa. Se fosse um militar da ativa, seria crime militar, artigo 9º, inciso 2, a linha A. Militar da ativa contra militar da ativa. Mas a vítima era um militar reformado. Espero ter ficado claro o suficiente. Se não tiver ficado, manifestem-se no chat. Vamos ver essa questão. Considera-se crime militar toda violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições militares. São propriamente militares. Ah, ok. A questão quer saber de mim quais são os crimes propriamente militares. São propriamente militares os crimes cuja prática não seria possível senão por militar. Haja vista ser essa a qualidade do agente essencial para que o fato delituoso se verifique. Assim, dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém somente crimes propriamente militares. É o que nós queremos aqui. Os colegas já responderam aí várias vezes, a princípio acertadamente, mas se você for fazer uma análise cuidadosa, essa questão era para soldado, para entrar como soldado. Isso não é uma questão fácil, porque está pegando o Código Penal Militar inteiro. Vamos na letra D. Desrespeito a superior é crime propriamente militar. Tráfico de influência, nós nem estudamos esse crime normalmente nos nossos processos seletivos. Tráfico de influência é crime impropriamente militar. Está lá no artigo 336 do Código Penal Militar. Violência contra militar de serviço, artigo 158, é crime impropriamente militar. Publicação ou crítica indevida é propriamente, dormir em serviço é propriamente. Mas esses dois que eu grifei aí são impropriamente militares. Na alternativa C, embriaguez no serviço é crime propriamente militar. Desacato superior, embriaguez está no 202, desacato superior está no artigo 298. Oposição à ordem de sentinela está no artigo 164, é crime impropriamente militar. Violação de sigilo funcional está no artigo 326, é crime impropriamente militar. Resistência mediante ameaça ou violência está lá no artigo 177 do Código Penal Militar, é crime impropriamente militar. Vamos na alternativa A. Desrespeito a símbolo nacional, está no artigo 161. Há uma divergência, mas costuma-se entender que é crime propriamente militar. Eu adoto essa teoria. Desacato militar está no artigo 299, é impropriamente. Despojamento desprezível está no artigo 162, é crime propriamente militar. Aliciação para motim ou revolta é crime impropriamente militar, está no artigo 154. Deserção é crime propriamente militar.
Aí sobrou a letra B. Recurso de obediência no 163, propriamente. Descumprimento de missão no 196, propriamente militar. Abandono de posto no artigo 195, propriamente militar. Motim e revolta no 149, propriamente militar. Violência contra superior no artigo 157, crime propriamente militar. Como o colega corroborou comigo ali, se você for pensar bem, para alguém que quer entrar na instituição, essa é uma questão extremamente difícil. Às vezes eu não vou saber quais são os impropriamente, mas os propriamente eu tenho que saber e eu vou elencando isso ao longo da aula. Nós não tínhamos condições de responder, se você for pensar bem, essa questão agora. Nós só teríamos condições de fazê-la quando nós chegássemos lá no final do estudo, tendo todos os tipos penais sido analisados. Eu antecipei a questão para você ver que temas desse tipo também são objetos de prova. Assim sendo, encerro nesse momento essa apresentação. A gente se encontra brevemente com mais um conteúdo. Fiquem bem e até lá.